Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Irani e este é o canal da Garcia Irani Sociedade de Advogados. Se você é casado, assim como eu, já deve ter percebido que quando a gente casa é tudo lindo, mas que o dia a dia de um casamento nem sempre é fácil. Quando as situações ruins acabam por superar as boas, muitas vezes a separação daquele casal se torna a medida mais indicada. E aí surgem diversas dúvidas. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que é divórcio, as suas espécies, explicando quando você utiliza cada uma dessas formas de se divorciar. Mas antes da gente conversar sobre este assunto, aproveita a oportunidade para se inscrever no nosso canal e deixar aquele like no vídeo. Assim você fortalece esse trabalho que a gente vem desenvolvendo semanalmente. E não se esqueça de clicar no sininho de notificações para que você possa receber todos os alertas sobre nossos futuros materiais. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos e se mantém sempre muito bem informado. Agora, sobre o assunto de hoje, você sabe o que é divórcio? Divórcio é a dissolução do casamento. É o único meio legal existente para se pôr fim a uma relação matrimonial. O divórcio ele é dividido em duas grandes espécies. A primeira espécie é o divórcio consensual, que pode ser realizado tanto pela via judicial como pela via extrajudicial. A segunda espécie é o divórcio litigioso, que sempre será realizado pela via judicial. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas espécies de divórcio. O divórcio consensual, ele ocorre quando as duas partes elas estão de acordo em pôr fim ao casamento. Inclusive, estão de acordo com relação à divisão dos bens, a pensão alimentícia, a guarda e visitação dos filhos menores, entre outros detalhes que, eventualmente, podem surgir dentro da separação de um casal. O procedimento do divórcio consensual, ele pode ser feito de duas formas diferentes. A primeira forma é o divórcio consensual extrajudicial, que é aquele realizado no cartório de notas. A segunda forma é o divórcio consensual judicial, que é aquele feito no fórum, na justiça, perante um juiz. O divórcio consensual judicial, esse sempre pode ser realizado, mas o divórcio consensual no cartório, este é diferente, ele somente poderá ser realizado quando o casal não tem filhos menores ou incapazes ou quando a mulher não estiver grávida. Um detalhe importante nesse tipo de divórcio, no divórcio consensual, seja ele realizado na justiça ou no cartório, é que sempre será necessária a contratação de um advogado. Como as partes estão de acordo com o divórcio, no caso desse divórcio, do divórcio consensual, é possível que as partes eles contratem o mesmo advogado para realizar o divórcio. Não precisam contratar um advogado para cada um, o que acaba fazendo com que o divórcio consensual ele seja mais barato do que o divórcio litigioso. Agora, você pode me perguntar, e se eu quiser contratar um advogado que é diferente, né? Um advogado diferente para cada um daquelas pessoas do casal, eu posso? E a resposta é que pode sim, mas, como disse antes, em regra isso não é necessário, né? Quanto aos documentos necessários para a realização do divórcio consensual, seja ele no cartório ou na justiça, eles são documentos normalmente muito simples, somente o RG, o CPF, o comprovante de residência, a certidão de casamento atualizada, que é aquela emitida há menos de 90 dias. Agora, se o casal tem bens, aí terá de fornecer alguns outros documentos, como os documentos que comprovam os bens, por exemplo, as certidões de matrícula dos imóveis atualizadas, emitidas até 30 dias, o CRV dos veículos, entre outros documentos. A gente não pode se esquecer que se o casal tiver filhos, o divórcio consensual não pode ser realizado no cartório, mas pode ser realizado na justiça. E neste caso também será necessário se fornecer a certidão de nascimento dos filhos menores. Tudo vai variar conforme a situação
e os bens que o casal possuir. Até por isso que a lei não autoriza que o divórcio ele seja realizado sem intervenção de um advogado. Ele irá avaliar o caso e orientar o casal sobre a melhor forma de se realizar o divórcio, sobre todos os documentos que serão necessários em cada caso, além de fazer a intermediação entre o casal e o cartório ou a justiça. Quanto aos custos do divórcio, é importante informar que existem custos tanto para o divórcio realizado no cartório como o realizado na justiça. No caso do divórcio no cartório, custas cartoriais que precisarão ser pagas no dia da assinatura do divórcio. E no caso do divórcio realizado na justiça, se as partes não conseguirem a tal justiça gratuita, também haverá a cobrança de custas e taxas processuais para a realização do divórcio. Como falei antes, existem duas grandes espécies. De um lado, a gente tem o divórcio consensual e de outro, a gente tem o divórcio litigioso. O consensual, você já sabe, que ocorre quando o casal está de acordo com a separação. Agora, o divórcio litigioso ele é diferente. Ele ocorre quando o casal não concorda com algum detalhe do divórcio. O casal pode divergir sobre o próprio divórcio em si, um quer se divorciar e o outro não, como também pode divergir somente sobre a divisão de bens, a visitação e guarda dos filhos menores, a pensão alimentícia e outros detalhes aí que podem existir em uma separação. Nesse caso, como não existe concordância sobre o divórcio, cada parte interessada ela deverá procurar um advogado para lhe representar. Tudo ocorrerá obrigatoriamente na justiça, no ajuizamento de uma ação de divórcio litigioso. A parte interessada no divórcio ajuiza uma ação de divórcio, a outra parte será citada para se defender e informar ao juiz a sua versão dos fatos. O juiz tentará a reconciliação do casal e o acordo em uma audiência e, não sendo possível, ele determinará o divórcio e os seus termos, depois de ter ouvido a opinião do Ministério Público. O aspecto interessante é que hoje em dia não existe mais discussão sobre culpa no divórcio. Basta que uma parte não queira mais ficar casada, que o divórcio ele vai acontecer. A discussão atualmente fica limitada somente à divisão dos bens, à pensão alimentícia e à guarda e visitação dos filhos menores. Por isso que o divórcio consensual normalmente é o meio mais aconselhável, porque é o mais barato, menos desgastante para o casal e filhos, normalmente sendo a melhor saída. É claro que ninguém se casa pensando em se separar, mas se a convivência do casal se torna inviável e a separação realmente tiver que acontecer, procure sempre um advogado especializado para te ajudar. Ele saberá te ouvir e intermediar todos os detalhes para que a separação seja sempre a menos traumática e dolorosa possível. Bom, gente, é isso aí. Este é o vídeo de hoje. Espero realmente que tenham gostado do conteúdo. Obrigado por sua audiência. Lembrem-se de dar um like no vídeo, isso é muito importante para que o algoritmo aqui do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do nosso canal. E compartilhe também o vídeo com os seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro de todas as novidades. Tchau e até a próxima!